Primeiramente, agradecendo a essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, na Casa Espírita, que nos acolhe, que nos ajuda a fazer compreender a vida e que nos dá segurança, nos dá um pouco mais de entendimento para seguirmos na nossa caminhada. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja ajudada, inspirada, por certo, por esses amigos que aqui se encontram, e que todos nós aqui essa noite, encarnados, desencarnados, que aqui também vêm para aprender um pouco mais, possamos usufruir desse momento e agradecemos mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Com vocês, Sueli, hoje com o tema suicídio. Uma boa noite para todos nós. Como Valéria já anunciou, nós estamos na terça-feira, no finalzinho de O Livro dos Espíritos, a última parte que trata da perfeição moral, da justiça e tudo. E nós estamos no capítulo que fala de felicidade e infelicidades relativas. E aborda nesse livro, no que é o quarto dentro de O Livro dos Espíritos, aborda uma série de situações que possam nos trazer, ou trazer situações que nos tragam felicidade e outras que nos trazem infelicidade. Na semana passada, nós falamos sobre a preocupação com a morte. Na terça-feira passada. E ficou para agora, terça-feira, o tema da terça, falar sobre esse desgosto pela vida. Vem com esse título de desgosto pela vida. Então, achamos melhor começar hoje a falar sobre isso e vamos também, na terça, abordar o tema em função do índice dessa atitude dos encarnados nessa fuga comprometedora para a alma. É mundial, é muito sério e é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mesmo as pessoas que estão muitas vezes envolvidas com pessoas que já fizeram várias tentativas, ainda não gostam de falar sobre o assunto, instituições não gostam de falar sobre o assunto, tanto que esse assunto ele só é abordado quando, às vezes, a instituição está fazendo um estudo sistematizado e ele chega, mas quantas doenças na vida passaram a ser mais controladas por conta das informações que as pessoas recebem. É necessário falar sobre isso, sim. Não é? Porque 90% dos casos, não sou eu que digo isso, isso é uma estatística, 90% dos casos de suicídio estão ligados a alguma indisciplina mental, a algum probleminha que, se isso fosse mais falado, houvesse uma abertura, menos preconceito em torno disso, muitos casos, eles dizem, são categóricos em dizer que 90% dos casos teriam chance de ser evitados. Eles não dizem que seriam, e sim que poderiam ser. Existem várias situações. Então, nós, aqui nessa casa, já abordamos várias vezes, com várias pessoas expondo esse tema, e a gente hoje volta a falar sobre isso, por causa do alto índice no mundo e na nossa cidade também. Mas no Brasil, o Brasil ocupa o 8º lugar, dos países que tem mais casos suicidas. Então, vamos acompanhar o que dizem os espíritos e também as estatísticas a respeito. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
segundo os pesquisadores, segundo os psiquiatras, isso é uma questão de saúde pública, né? E ele não é tratado e nem abordado da maneira como deveria ser. Inclusive, os índices estão longe de determinar os números reais, porque muitos não são compilados, muitos não são assim, denunciados. Muitas vezes vai falar, caiu da escada, aí quebrou o pescoço, ou então uma outra situação, né? Foi um acidente de carro. Então, os psiquiatras têm um número significativo aí de suspeitas de mortes por suicídio com outro nome, né? Com outro diagnóstico, com outra justificativa. E muitos chegam ao hospital por conta dos familiares, então não é dado como tal, né? Mas é bem maior o número no mundo todo. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, a pessoa está descontente com alguma coisa na sua vida, né? Alguns psiquiatras dizem que a falta de resiliência é uma das responsáveis por esse índice alto. Mas resiliência não se aprende de uma hora para outra, né? Resiliência é a capacidade que o ser tem de, apesar das pressões, das dores, dos sofrimentos, se refazer, né? Vem lá da química, que são elementos químicos colocados sob pressão, se transformam e depois eles voltam ao estado primitivo, né? Então, a resiliência não é algo que a gente aprende assim de hoje para amanhã. É uma questão, é um processo educativo desde sempre, desde cedo, né? A criança observando a família e tudo. Então, isso é um processo longo. As pessoas não se tornam resilientes de uma hora para outra. Muitas vezes a gente começa a fugir das coisas que nos fazem mal, fugir das tristezas, das dores, dos sofrimentos. Ninguém pode fugir disso, porque isso faz parte da vida. Então, conviver com a dor, conviver com o sofrimento, conviver com a perda, isso tem que ser ensinado desde cedo àquela criança que está sob a nossa responsabilidade. Então, ela vai crescendo e vai se tornando forte diante dos reveses da vida. E ela vai entendendo que faz parte. Então, a gente tem o hábito de, isentar a criança de determinadas dores, sofrimentos da vida. A gente não deve fazer isso. Deve deixar a criança vivenciar as etapas da vida dela, até porque a criança, ela compreende muito mais a dor, o sofrimento e a perda do que nós adultos. Ela tem uma compreensão muito maior disso aí. Então, ela, por conta dessa situação bem particular dela compreender melhor esse tipo de coisa, ela passa melhor por essas crises todas, porque ela não interfere tanto com o seu pensamento sobre tudo isso, com as suas opiniões, ela tem uma naturalidade inata, ela vai se tornando uma pessoa resiliente. E ela vai aprendendo que nem só de alegria e de graças a vida é feita, né? Que são reveses, são coisas que acontecem na vida e elas vão ficando mais fortalecidas e dão adolescentes mais saudáveis, adultos mais fortalecidos. Então, a dor, a tristeza, o sofrimento faz parte da vida. E muitas pessoas são mais enfraquecidas diante dos reveses da vida, não conseguem superar, muitas vezes, esses acontecimentos. Para aquele que não crê na eternidade, isso também é um fato, né? Aquele que se diz materialista. Então, para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, e os infortúnios e as aflições o aborrecem,
Unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Né? Nós temos um instinto de conservação muito forte, porque nós, intuitivamente, sabemos que não somos daqui, não pertencemos a esse mundo, nós somos cidadãos do universo. Né? Então, a nossa tendência, quase que natural, é tentar sair daquilo que não nos faz bem, daquilo que nos aborrece, daquilo que nos contraria. Então, se é algo que eu só consigo saindo desse mundo, eu faria, né? As pessoas pensam normalmente assim. Então, o instinto de conservação é aquilo que nos prende aqui. Por mais que a gente diga que essa vida às vezes não está boa, se a gente tem uma coisinha que possa indicar uma doença, ou a gente sabe de alguém que tem uma doença que tem aquele sintoma, a gente já corre para 2, 3 médicos. É porque intuitivamente a gente sabe que a gente tem que ficar aqui. Por conta desse instinto de conservação grande, nós nos prendemos ao mundo durante o tempo que a gente aqui tem que viver, mas muitas vezes somos mais fracos diante de problemas que para uns não correspondem nada, mas para outros são grandes. Então, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral, né, que os espíritos tratam como sendo uma covardia moral, essa questão, né, dessa fuga comprometedora aí. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio em muitos daqueles, né, dos que se suicidam. E o que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade com isso. Nós vemos, tem canais na internet incentivando, grupos com jovens incentivando isso, né? Tem canais para isso. Enquanto tem canais que tentam auxiliar e ajudar as pessoas, tem outros que incitam, né, isso. A eutanásia, por exemplo, no nosso país, ela não é autorizada, embora clandestinamente ela seja feita, mas ela não é autorizada. Existe na Suíça um hospital que vende esses planos de morte, né? E as pessoas que querem se livrar de doenças e que se encaixam dentro, né, dos requisitos desse hospital, vai para lá e lá é feito, né? Mas aqui no nosso país, nós não temos autorização para isso, e a doutrina espírita passa muito longe dessa ideia, explicando que até o último minuto de alguém, uma pessoa pode mudar toda a história da sua vida, né? Então, o espírita sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, né? Mas em condições muito diversas. É diferente. Essa aqui é uma cópia grosseira da nossa vida na dimensão espiritual, no nosso mundo real, porque esse daqui não é o mundo real. Esse é uma cópia, né? Nós estamos de passagem aqui. Nossa roupa, né, é formada pelo material genético oferecido pelos pais, nossa roupagem, sob a supervisão do espírito, que com os fluidos do perispírito molda o corpo que a gente vai usar como uma roupa durante determinado tempo, e depois a gente tem que deixar isso aqui e segue com o perispírito, né, a roupa do espírito, para a dimensão espiritual, e vai ficar na erraticidade à espera de nova encarnação. Então, a gente sabe que a vida continua, que isso aqui é só uma passagem. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de que a vida continua para além da matéria, na dimensão espiritual. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultados opostos àquele que ele esperava. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e, às vezes, mais terrível. Às vezes, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não existem regras gerais para
o pós-morte, né? Seja qual for o gênero de morte. Que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu. Tem até uma historinha no livro O Martírio dos Suicidas, de uma jovem. Ela tinha uma mãe doente, ela cuidava da mãe. Ela que cuidava da mãe, a mãe era bem idosa, era doente, ela era muito carinhosa com a mãe. Ela era tão boazinha, ela trabalhava na igreja, ela era tão boazinha. Sempre que todas as pessoas falavam, quando ela morrer, ela vai direto para o céu. E sempre falando isso para ela sempre ouvindo isso, que ela ia direto para o céu. Às vezes ela passava, tinha um grupinho assim, aí faziam esse comentário. Tanto incutiram na cabecinha da criança, da menina, que ela ia morrer, que ela ia para o céu. Ela era uma jovenzinha, devia ter uns 14, 15 anos, que ela um dia resolveu antecipar a sua partida para o céu. E aí, o que aconteceu? A mãe continuou lá, velha e doente, sendo tratada pelos outros. Então, o sofrimento maior dessa moça, que partiu dessa maneira, foi ver o sofrimento da mãe dela. Que a mãe ficou na mão das pessoas, ela não pôde cuidar da mãe, e ela não encontrou aquele céu que falavam que ela iria encontrar. Então, no depoimento dela, ela diz que o castigo maior dela foi esse, foi ver a mãe passando necessidade, passando frio, passando fome, doente, sem remédios, porque tudo isso era ela que fazia para a mãe. Então, ela, tadinha, ela foi equivocada, né, na situação ali. Então, ela achava que realmente ela ia para o céu. E as pessoas, inocentemente falando isso, nunca imaginariam que ela faria isso, né? O espírita sabe que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Tem outra história também, se eu não me engano, não sei se é nesse livro ou se é em Memórias de um Suicida, no que tem 2 livros que falam sobre o assunto. Uma mãe que também não suportando ver a dor do seu filho, um rapaz já com uma idade considerada, só que ele era doente, então ele acabou partindo e a mãe dele abraçou com o corpo e disse, me aguarde que eu não demorarei e nós nos veremos em breve. Aí nisso, era a vigília feita em casa, assim, ela entra para o quarto e também tira sua vida. Os corpos foram sepultados juntos. E ela conta a história de que ela nunca conseguiu ver o filho, que ela nunca conseguiu encontrar com o filho. E numa reunião mediúnica, o filho dela deu uma comunicação falando que ele estava constantemente ajudando ela ao lado dela, mas a sintonia dela era outra. E ela não conseguia vê-lo. Essa foi também a punição dela, não encontrar com aquele que ela gostaria. Ele foi na hora certa da doença, mas ela antecipou e não encontrou, né? Pelo menos naquele momento encontraria, claro, porque isso passa, todo sofrimento passa, seja do encarnado ou do desencarnado, mas ela não alcançou esse objetivo, né? O espírita sabe que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses, né? Então, a gente que tem esses conceitos sabe do comprometimento, né? Se cometer quem não sabe, quem não conhece, terá lá suas atenuantes, mas nós que sabemos, nós temos que ter um cuidado muito grande. E não pensem que espírita não pensa em suicídio, não, tá? Pensa assim. Segundo os psiquiatras, todas as pessoas, consciente ou inconsciente, já tiveram um pensamento de tirar a própria vida. Tá? É muito mais sério, é muito mais comum do que a gente imagina. Né? E tem no meio espírita pessoas que tiraram a própria vida. Porque não basta conhecimento. Não basta o conhecimento. Às vezes o desespero é maior. E a pessoa ainda tem aquela esperança, até porque conhece um pouquinho da doutrina que vai conseguir melhorar. Doce engano. Nós somos espíritos inferiores, estamos num plano de provação e expiação. Isso faz parte ainda da nossa vida. Faz parte dos nossos pensamentos ainda. Não gostamos de sofrer, né? Nos achamos, às vezes, injustiçados, nós nos vitimizamos por algumas coisas. Então, isso faz parte
A gente tem que aceitar essas ideias, não desse tipo de coisa, mas tem que aceitar que isso é parte ainda de mundos de provação e expiação, e de espíritos inferiores, como ainda nós somos, né? O desgosto pela vida, está lá na 943, sem motivos plausíveis, né? O desgosto pela vida sem motivos reais é efeito da ociosidade, da falta de fé e da sociedade, a sociedade preconceituosa, que desrespeita o ser nas suas opiniões, nas suas decisões, nas suas opções, né? Então, a sociedade é extremamente preconceituosa e pode se responsabilizar, com certeza, por um grande número de suicídios dos seus elementos, né, que a compõem. Na 944, os espíritos dizem: o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. É uma transgressão dessa lei muito ruim, né? Mas tantas transgressões a gente comete o tempo todo. Nós somos espíritos inferiores. É da lei que a gente não seja orgulhoso, que não seja vaidoso, que não seja vicioso, que ciumento. É da lei. No entanto, a gente ainda é tudo isso, né? E esses pensamentos suicidas, eles fazem parte, como eu disse, desse nível de evolução ainda que nós nos encontramos, porque a gente não quer sofrer, né? De forma nenhuma a gente deseja sofrer. Mas é para essa evolução que nós estamos aqui, que nós estamos reencarnados, para a gente crescer, evoluir e se afastar cada vez mais dessa inferioridade que nos prende ainda a esses problemas que são tão graves que a gente passa na matéria. Podemos resumir 4 sentimentos de quem pensa em se matar: depressão, desesperança, desespero, desamparo. A depressão, segundo a pesquisa, segundo os médicos, é a mais importante causa associada à bebida e drogas, é a mais importante causa dos suicídios. A desesperança, aquela pessoa que realmente ela não espera mais nada da vida. O desespero diante de algum fato que ela não está conseguindo contornar, seja ele qual for. E o desamparo, a solidão, né, o desprezo que ela possa estar sofrendo. Então, são um dos sentimentos, né, que envolvem as pessoas. E isso aqui, ó, depressão, desesperança, desespero e desamparo, são coisas também muito comuns no mundo de provação e expiação. Porque já que nós estamos aqui para expiar e para provar, né, o que nós fizemos em outras vidas? O que nós fizemos lá para trás da nossa experiência espiritual? Então, nós estamos nesse mundo para isso. Então, é comum isso aqui. Né? A depressão, a desesperança, o desespero e desamparo são comuns no mundo de provação e expiação. São sentimentos que a gente tem. Agora, quando a gente tem uma força um pouquinho maior e procura ajuda, nós conseguimos vencer isso aí, que todas as pessoas têm momentos assim. Tem momentos que estão deprimidas, que estão desesperadas, que estão desesperançadas, né? Que estão assim, se sentindo solitárias, como se não fossem amadas. Isso todo mundo tem. Momentos assim, né? Isso faz parte aí do nosso mundo. Aquele que se deixa morrer por desespero não será inteiramente absolvido, embora possa ter sido vítima de alguém que será responsabilizado, mas se lhe faltou a firmeza, a perseverança e não fez uso de toda a sua inteligência para sair de suas dificuldades, não será inteiramente absolvido. Mas vejam bem, como nós não podemos determinar a situação após o suicídio para a alma. Olha só, aquele que se deixa morrer por desespero não será inteiramente absolvido. Então, existem casos que têm absolvição, existem casos que são atenuantes, por isso que a gente não pode marcar, ele está assim, ela está desse jeito. Não. São casos, cada caso é um caso, é o que leva a pessoa a isso, são atenuantes que a alma tem. Então, essa coisa de falar, mas o suicida está sofrendo isso, vai sofrer não sei quanto tempo que ele tinha para viver na Terra, ele vai ficar sofrendo. Não é assim, isso não é regra. Cada caso é um caso, a gente não pode determinar, a gente não tem nem que ficar pensando nisso.
né? Como estão, como deixam de estar. Não, isso não deve ser pensado. A gente sempre tem que fazer preces, orar, para que eles recebam a melhor situação. Até porque a gente pensa que não está cometendo suicídio e está cometendo suicídio indireto, às vezes todos os dias. Né? Não é aquele suicídio direto, mas é o outro. E às vezes de forma consciente, como a gente ainda vai ver aqui. Né? Então a gente não tem como determinar a situação e nem deve ficar pensando, né? Porque eu li que fica assim, assim. Um ou outro caso não é regra. A gente não pode determinar, como não podemos determinar o sofrimento de ninguém pelo gênero de morte que ele tem, né? Que ele teve, no caso. Porque dependendo da situação, se o espírito não merece passar por determinada dor e sofrimento, ele vai ser neutralizado, vai ser retirado. Então a gente não pode determinar, porque todo sofrimento, seja do encarnado, seja na passagem para a dimensão espiritual ou na erraticidade, além dessa matéria, todo sofrimento vai depender, ele é relativo, vai depender do que o espírito tenha que passar. É fato que essa fuga comprometedora é uma desobediência muito grande à lei de Deus, então realmente todos eles recebem uma certa punição, mas não é de Deus, é da própria consciência. Deus não pune ninguém, Deus é Pai misericordioso, nos ama. Sejamos nós quem somos, tenhamos feito o que tivermos feito. Ele é Pai e seu amor por nós é incondicional e jamais abandonará um filho, seja pelo que ele tiver feito. Aquele criminoso mais hediondo e aquele mais caridoso são filhos do mesmo Pai e recebem o mesmo amor do Pai. O pai jamais discrimina um filho por ele ser assim ou por ele ter feito isso ou aquilo. Jamais. Apenas vai dar a ele a oportunidade dele resgatar os seus erros, mas jamais abandona sequer um filho. Infeliz dele, se o seu desespero é filho do orgulho, aí é outra história. Somente pelos psiquiatras, 10% dos suicídios são por causas, assim, de não ter nenhum envolvimento mental. São por causas pensadas, só 10%. São por causas pensadas, por planejamentos, por situações de orgulho, 10%. Os outros 90% estão sempre ligados a alguma disfunção mental, alguma desarmonia, algum desequilíbrio, ainda que seja momentâneo. Há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, mas que vos volta as costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Existem suicídios dessa maneira, né? Que as pessoas não conseguem enfrentar as críticas sociais por alguma coisa que tenha feito. E o mundo não se preocupará com isso. Algumas justificativas para o suicídio. Desgosto pela vida, por alguma razão. Ele não gosta mais, não quer mais viver. Escapar às misérias e decepções desta vida. Coisa também que, se ele é um estudioso do espiritismo, ele não se liga nisso, porque as atribulações da vida são provas e expiações que ele mesmo escolheu. Quando a gente reencarna, a gente faz um plano, escolhe as provações e as expiações que vamos passar aqui. Então, aquele que é espírita, ele sabe que ele não está sofrendo inocentemente, que o que ele está passando é fruto de uma escolha que ele fez para que ele possa resgatar o seu passado de delito. Escapar à vergonha de uma ação má, né, aquela questão do orgulho, né, aqueles 10% lá. O suicídio não apaga a falta, pelo contrário, com ele, né, com o suicídio aparecem duas. Por quê? Além da perda da vida, o problema continua. Não apaga.
ele não consegue tirar isso da vida dele, né? Porque não é no corpo que o problema reside. Quando se tem coragem para praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Então, nós estamos num nível de evolução em que a gente sabe muito bem quando a gente faz o que não deve. Quando a gente está fazendo e cometendo erros. Então, se a gente está encontrando alguma razão para fazer tomar esta ou aquela atitude, nós também temos que estar preparados para as consequências dessa atitude. Dessa liberdade de ação que eu estou me atribuindo, né? Então, eu tenho que assumir as responsabilidades do meu ato. Então, não adianta querer depois sair do mundo por conta de não suportar as consequências, porque a gente sabe muito bem quando a gente faz que cada ação carrega em si a reação. E a gente sabe muito bem o que a gente vai passar tomando determinadas decisões. Tentar evitar que a vergonha envolva filhos ou família. Isso é tão comum, muito comum, e ninguém às vezes fica sabendo, porque às vezes vai com a pessoa, né? Então, olha o que os espíritos dizem. Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, que está protegendo a sua família, que não quer ver a sua família, os seus amores envolvidos num escândalo. E muitas vezes esse escândalo não vem à tona. Então, Deus levará em conta a sua intenção. Está vendo como que cada caso é um caso? Deus levará em conta a sua intenção. Porque será uma expiação que a si mesmo se impõe. Ele impõe uma expiação, um sofrimento a si mesmo para livrar os seus amores desse sofrimento. Ele atenua a sua falta com isso, pela intenção dele. Mas nem por isso deixa de cometer uma falta. Então, ele tem atenuantes, mas continua sendo uma atitude que ele não deveria ter tomado. Existem muitos casos assim. Um caso que há muitos anos, com uma família conhecida, não aqui da cidade, né? E sim do Rio, há muitos anos esse caso, aconteceu com vizinhos da minha família lá no Rio, uma coisa que nunca ninguém descobriu. Ela era médica, uma pessoa maravilhosa, tinha mais 3 irmãs, uma era mais velha do que ela e uma bem menorzinha do que ela, e viviam muito bem. Ela, o pai e a mãe eram todos harmonizados, equilibrados, vivendo muito bem. Mas aconteceu que num belo dia, ela planejou tudo, essa que era médica, ela planejou tudo, ela escreveu um bilhete, colocou na porta de entrada da casa dela, pedindo que não deixassem, eu não me lembro, que isso tem muitos anos, tem mais de uns 30 anos isso. Ela deixou escrito na porta da casa, fez um bilhetinho que não deixasse a irmã mais nova entrar. Ela botou o nome que não deixasse a irmã mais nova entrar. Então, ela matou o pai, matou a irmã mais velha e depois ela se matou. Foram 3 velórios. A cena foi triste, foi terrível, terrível. Foi um momento assim que acho que ninguém na vida deveria presenciar, né? Não só familiares, quanto também amigos, né? E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Levou com ela. Não se sabe por que ela fez isso. Ela só deixou isso escrito. Fiz o que precisava fazer. Pronto. E aí até hoje ninguém sabe, né? Então são essas coisas que às vezes você não quer envolver a família, você não quer fazer sofrer. Então acontece, né? Faz parte ainda da nossa inferioridade. Outro, esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor. Não vai, né? Retardará a sua entrada num mundo melhor. Fazendo o bem, estará mais seguro de alcançar esse objetivo. Está lá na 950 de O Livro dos Espíritos. Salvar os outros ou ser útil aos semelhantes. Muitas vezes as pessoas se matam ou oferecem a vida, não tem essa intenção, oferece a vida. Quase sempre nessa situação, ela oferece a vida, mas ela não está se matando. Tanto que eles dizem, ó,
Isto não é, isto é sublime, de acordo com a intenção e o sacrifício da vida, não é um suicídio. Não é um suicídio, né? Muitas vezes a pessoa sabe que vai morrer para salvar alguém, mas o instinto dele diz que ele deve fazer. Então ele morre para salvar alguém. Então ele está dando a vida dele por outra pessoa. Isso não é um suicídio, ele não queria morrer. Aliás, sobre essa questão de querer morrer, isso aí é outro ponto que também chegaram a um consenso esses pesquisadores, né? O suicida não quer morrer. Ele nunca quis morrer. Ele só quer se livrar de um problema que ele não vê saída. Ele não encontra, ele não vê uma luzinha para iluminar. Então ele faz. Mas a intenção dele não é morrer. Não é essa. Né? É apenas ele não está encontrando solução, então ele acha que isso aí pode resolver. Então, abreviar sofrimentos frente a uma morte inevitável. É a tal da eutanásia, né? É culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Poderá ter certeza que é o fim? Quem pode garantir que a pessoa vai morrer? Mesmo que ela esteja muito doente. Quem pode garantir? Tem uma outra passagem interessante de uma moça, uma jovem senhora. Ela tinha muita vontade, ela não era espírita, mas ela tinha muita vontade de conhecer o Chico Xavier. Muita vontade. Apesar dela ser católica, mas ela tinha uma admiração por ele. Mas ela estava tão doente, ela tinha um tumor na cabeça, mas ela estava muito, muito doente. Ela estava já num estado terminal e estava sem condição mesmo de continuar a vida. Mas ela pediu muito que ela queria conhecer o Chico antes dela morrer. A família, então, fez essa vontade. Levaram ela a Uberaba, na época que Chico estava bem ainda, né? Isso está narrado num dos livros dele. E ele, como ele era evidente, ele ficava tão cansado com aquelas reuniões longas, que todo mundo ia cumprimentar. Aí ele ficava assim, é encarnado? É desencarnado? É encarnado? Ele já não sabia mais quem era encarnado, quem era desencarnado. Aí entra aquela jovem senhora toda de branco, muito bonita, mas muito debilitada, muito doente, né? Aí ele falou, é encarnada? Ela falou assim, por enquanto, Chico, por pouco tempo. Ela riu ainda para ele e falou assim, por pouco tempo. Ele falou, mas por pouco tempo, minha irmã, como assim? Porque eu estou realmente num estado terminal, com um tumor na minha cabeça, inoperável, e eu vou ter, mas eu queria muito te conhecer. Ele abraçou ela e falou assim, minha filha, para Deus nada é impossível. Aí ela foi para casa, né? Na semana seguinte, ela não piorou, não. Pelo contrário, ela começou até a melhorar depois dessa visita. Mas ela começou a vazar tanta coisa, o travesseiro dela, a cama, uma coisa horrorosa, e ela ficou muito inchada. Aí eles acharam que realmente era o fim, né, dela. Só que aquilo vazou tudo, ela começou a desinchar e começou a sentir uma melhora muito grande. Quando ela foi ao hospital fazer novos exames, o tumor tinha tratado de se drenar, já que ele não era operável. E ela só foi melhorando, melhorando, ficou boa. Adotou uma criança, que ela não podia ter filhos, e voltou lá a Uberaba, daquela situação já mais bonita, mais forte. E Chico vendo ela entrar lá também com aqueles vestidinhos assim branquinhos, aquelas que os filmes demonstram, né? A vida no além, aquelas coisinhas volitando, de roupinhas branquinhas, florezinhas na cabeça, que se for isso eu quero ir para outro canto, porque eu vou ficar louca num lugar assim, né? Aí, é uma inutilidade horrível. Aí ele, desencarnada já? Ela falou, não, Chico, ainda estou encarnada e estou boa. Quer dizer, ela estava para morrer. Ah, foi Chico? Não, claro que não. Não era para ela ir. Se ela não tivesse ido lá, ela ia ficar boa do mesmo jeito. Porque os espíritos nos tratam de coisas que a gente nem sabe que tem. Né? Muitas vezes vai fazer um exame, aí quando vem o diagnóstico, o médico, mas a senhora já teve essa... Não, senhor, nunca. Mas a senhora já foi operada? Não, senhor, nunca. Mas tem uma cicatriz, ela foi... Não fui. Quer dizer, os espíritos nos tratam, fazem cirurgias e a gente nem fica sabendo. Quer dizer, não foi o fato dela ter ido lá. Ela não era para ela ir embora.
né? Então, quem sabe que está chegada a hora? Ninguém. Então, eutanásia, zero, nada, né? De jeito nenhum. Querer juntar-se aos seus queridos por não suportarem a dor das separações, também não funciona. Vão se afastar cada vez mais de seus queridos. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar. Isso é fato. Além dos suicídios diretos, porque às vezes a pessoa fala assim, graças a Deus eu estou longe dessas ideias, e Deus me livre de me matar. Nossa, que horror! Eu não corro esse risco. Será que não? Olha aí, ó. Não corre o risco de se matar diretamente, mas além dos suicídios diretos, que comovem, né, rapidamente alguém, que cortam a vida num ato, temos os indiretos, que são causados por hábitos ruins, que provocam desordens no corpo físico, facilitando o aparecimento de doenças evitáveis. Uso de drogas, bebidas, fumo, excesso de alimentação, falta de cuidado com a saúde, abuso das paixões, temperamento bélico, aquela pessoa que recebe uma notícia, parece que vai ter um AVC, fica vermelha, quase morre, aí o outro chega para falar com calma, fulano, fica calmo, você quer um calma? Senta, fulano, ó, tem que te falar uma coisa, fala logo, já está infartando, né? Quer dizer, essas pessoas se infartam mesmo, vão antes da hora. Excesso de trabalho, indisciplina, negligência com as enfermidades e tudo mais. As pessoas, às vezes, só começam a fazer uma dieta, uma coisa assim, quando não tem mais como curar aquilo. Né? Às vezes o médico vai e fala, fulano, você não pode comer isso, você não pode fazer isso. Fulano, você é diabético, para de comer doce, para de comer mais, você não pode fazer isso. E a pessoa não liga. Aí o outro, fulano, para de fumar, você está morrendo lentamente. Ué, mas quem disse que eu quero morrer rápido? Ainda fala assim. Quer dizer, não tem jeito, entendeu? Então, a gente deve falar assim, não, eu estou longe, não está coisa nenhuma. Comece a refletir sobre o que está fazendo com o seu templo. Seu templo é o corpo, o templo da alma. Precisamos dele para dar conta da nossa vida aqui na Terra. Aquele que sabe que está se prejudicando, mas negligencia o fato, aquele que conhece tudo, né? É um médico que fuma, que bebe, que mais do que ele, né? Prova convencesse alguém, ele não faria isso, mas ele faz. E não precisa ser médico. Todo mundo sabe aquilo que não faz bem para ele. Todo mundo sabe. Tem gente que fala assim, eu tenho que dormir 8 horas, senão eu não consigo nem raciocinar durante o dia. Então durma às 8. Porque se dormir 5, 4 ou 5, vai dirigir, vai bater o carro, suicídio indireto. Por quê? Porque está cansado. É tanta coisa que a gente faz que abrevia a nossa vida nessa terra, que ninguém pode dizer assim, eu não cometo suicídio jamais. Pode não cometer o direto, mas o indireto, a maioria, segundo os espíritos, comete. Eles dizem que a maioria dos espíritos que partem da terra, partem antes da hora. A maioria deles. Que é raro, é uma porcentagem, raro não, mas é uma porcentagem pequena de espíritos que vão no seu momento. A maioria deles chega lá antes da hora. Então é mais culpado do que aquele que tira a sua vida por desespero. Porque esse comete suicídio indireto consciente, porque ele negligencia fatos. Então ele é muito mais culpado que aquele que na hora do desespero se joga de um prédio, né? Como acontece não há pouco tempo, mas na história também desses assuntos sobre suicídio, uma jovem que o pai descobriu que descobriu intimidades dela com o namorado na internet. Quando ele não foi nem brigar com ela, quando ele foi questionar isso, a menina pulou da janela. 60 metros, não morreu, ficou tetraplégica. Uma coisa terrível. E agora ela valoriza muito a vida dela e agradece a Deus por ela estar viva. Né? Porque é aquela história, a gente sabe que a maioria costuma se arrepender, né? Quando tem oportunidade ainda para isso aqui. Se não tiver aqui, se arrepende na dimensão espiritual, o que já é um grande passo, né? De ajuda para ele. Será muito mais punido porque as penas
são sempre proporcionais à consciência que se tenha dos fatos cometidos, né? Das faltas cometidas. Então, aquele que tem consciência que a coisa faz mal e ele faz, ele é responsabilizado por isso. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não se pode relacionar essa ou aquela situação, como eu já falei. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são relativas às causas que o produzem. Uma consequência, sim, essa é comum a todos: desapontamento. Né? Porque tudo que ele quer é se livrar dos problemas, sair desta vida, só que ele não sai dessa vida, porque ele vai ficar vinculado ainda um tempo a ela, e desapontamento porque ele vê que os problemas ainda existem. Então é um desapontamento para ele, né? Então isso é comum a todos, mas a situação de dor e sofrimento, isso aí é de cada um, né? Com as suas atenuantes. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo apenas das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Sempre mais dificultosa. Por quê? Porque ele acumulou uma dívida, então ele tem que resgatar aquilo que ele não resgatou, porque ele saiu antes, e ele acumulou um pouquinho de dívida com essa revolta contra si mesmo, contra as suas escolhas, contra a situação. Então não vai ser melhor, vai ser pior do que essa que ele tinha, né? Cada suicida tem um nível de responsabilidade adquirido pelo conhecimento da causa e pela sua intenção de fazê-lo e pelos motivos que o levaram a tal ato tão infeliz. Então vai depender muito do conhecimento que essa pessoa já tenha, né? O espírito é muito mais cobrado, porque ele sabe muito mais das consequências de que uma pessoa que não tem nem, né, que é até materialista, né, ou que está sendo levado por uma ideia que ele acredita ser a verdade e, no entanto, não era. Então, vai depender do nível de conhecimento dele sobre todas as coisas. Mas o que os nossos irmãos suicidas nos dizem, em suas comunicações mediúnicas, é que nenhuma dor na Terra se compara aos sofrimentos que passam por conta dessa fuga comprometedora, porque é uma desobediência muito grande, né? Da mesma forma, tirar a vida de alguém também é uma dor uma terrível quando a gente parte daqui, que toma consciência do que fez, né? Então, mas isso faz parte. Isso faz a alma tomar conhecimento de si mesma, faz a alma crescer, querer reencarnar para dar certo. E ela vai receber a bênção de Deus da mesmíssima forma que qualquer outra pessoa vai voltar para cá, vai cumprir sua parte e dar sequência à sua evolução espiritual. O conhecimento da lei de causa e efeito. A consciência de que nossas dores e sofrimentos são o resultado do mau uso do livre-arbítrio. Saber que estamos neste planeta para provar e expiar as nossas faltas e que a vida não se extingue com a morte do corpo. Saber que, seja qual for a nossa atitude, vai passar, pois não há males que duram para sempre. A certeza de que não estamos abandonados ou desassistidos pelo Pai. Saber que temos um anjo da guarda para nos ajudar em qualquer circunstância já nos ajuda a desenvolver a resignação e a resiliência necessárias à superação dos nossos infortúnios. Mas mesmo assim, nós temos mais de 800 suicídios por dia no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. A cada 40 segundos. É muito alto esse índice. Esse aqui acho que era o segundo slide, pulou. Depois eu até volto ele. É muita coisa. Né? O Brasil é o 8º, campeão é a Índia. Né? Depois vem China, Paquistão. Realmente, e aqui no Brasil, os estados que contêm um índice mais alto, Porto Alegre, Santa Catarina. Porto Alegre, Santa Catarina, que tem os índices mais altos de suicídios. E muitos também dentro de determinadas profissões. Né? A polícia militar, inclusive, tem um grupo que ajuda essas pessoas, porque o índice de suicídio entre eles é muito grande. Né? Dados do Ministério de Saúde apontam que a média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes. Olha aí, é muito alto.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos poderiam ser prevenidos, pois estão ligados a uma desordem mental. Precisamos falar, então, sobre o assunto, sim, porque toda informação dá à pessoa condições dela se prevenir das coisas. O psiquiatra Marco Alexandre Franco Ribeiro, da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, diz que o suicídio é um processo e não um ápice. Começa com alguns problemas específicos do dia a dia, relacionamento, sexualidade, trabalho, coisas difíceis de conversar, não somente tangíveis. Então, não são só as coisas materiais. E completa, muitas vezes a pessoa sente-se mal e não sabe por quê. Né? É próprio da nossa natureza. Bota uma aguinha aqui, por favor. Não é tão automático assim pedir ajuda, que às vezes a pessoa fala, por que não pediu ajuda? Não é fácil, gente. Às vezes a pessoa está com uma doença física, uma doença que está aberta, tem chagas, ela não vai pedir ajuda. Não é tão fácil a pessoa reconhecer, até porque ela sempre acha que ela pode dar conta disso, mas não pode. Todos nós precisamos de ajuda. Não é tão automático pedir ajuda como, por exemplo, ter uma dor no joelho e procurar um ortopedista. Ela tem dificuldade para ir ao psicólogo ou psiquiatra, acha que não precisa, que isso é bobagem. Conversar sobre isso, muito menos, ela não quer saber. Tem pudor em falar que está se sentindo mal e não é uma dor física. Tem medo até de falarem que ela está doida. As ideias autodestrutivas começam com a falta de comunicação. Argumenta Robert Paris, presidente da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, é muito comum isso. É muito mais do que a gente imagina. Não é? Então, muitas vezes, a gente não consegue entrar na cabeça do outro. Não consegue saber o que o outro está pensando. Ele não consegue falar. E a gente não consegue ver. Isso também é natural. Isso acontece, faz parte. Não é? É muito comum, às vezes, as famílias ficarem se culpando. Não pode fazer isso. Ninguém tem culpa. Não tem culpa. Se não viu determinada situação, porque também não foi tão aparente assim para o outro ver. Não é? Foi uma determinação. Tem quem diga assim, quando o sujeito está determinado a tirar a própria vida, ele vai tirar. Não é verdade isso também não, nós podemos ajudar. Mas para ajudar, a gente tem que perceber alguma coisa. Se a pessoa esconde tão bem, como que você vai perceber? Eu tenho amigas que perderam seus filhos dessa forma. Tem 4 amigas, assim, jovenzinhos. E o desespero era esse, o que eu fiz, o que eu não fiz? Eu falei, não fica pensando nisso. Ele tinha a escolha dele, você não tem culpa. Mas as pessoas se responsabilizam, mas nós não podemos fazer isso não. A gente não pode fazer isso com a gente. Já sofremos a perda. E não agora sofrer a culpa. Não, pode ser até que em alguns casos, alguém possa ser responsabilizado. Mas não é a maioria. Né? A gente tem que procurar saber o que podemos fazer. Mas não podemos nos culpar nem nos responsabilizarmos. Vamos aos alertas sobre comportamento suicida. Alerta, mas nem tudo isso aqui é comportamento suicida. As frases de alarme, não aguento mais, eu quero sumir, eu quero morrer. Essas frases, muitas vezes, são faladas da boca para fora, não tem importância nenhuma, mas pode ser que tenha. Então, se está associada a outras coisas, principalmente a mudanças inesperadas, é bom a gente aguçar a nossa atenção com essas pessoas que ficam falando isso para a gente, né? Mudanças inesperadas é aquela coisa, alguém tinha um hobby, abandona tudo, era super vaidoso, fica desinteressado com tudo, não gosta de mais nada, não quer falar com ninguém. Quer dizer, é um alerta. O que está acontecendo, fulano? Fica falando que não aguenta mais, que quer assumir, que quer morrer e muda comportamento, aí começa a intensificar, né, uma situação de risco. Depressão e drogas. Depressão e consumo de álcool e drogas é responsável pelo maior número de mortes no mundo inteiro. Não só de suicídios, como outras mortes.
né? Como outras situações também. Não pode ser só aborrecência. Aquela situação que a gente tem, que a gente enfrenta com os adolescentes, né? Naquele período de aborrecência, ele não quer comer, quer ficar sozinho, se tranca no quarto, fica respondendo mal, né? As taxas de suicídio dos jovens brasileiros aumentou mais de 30% nos últimos 10 anos. Mas muitas vezes o comportamento errático atribuído como título, né, como típico do adolescente, pode ser um sinal de intenção suicida. O adolescente apresenta outros sintomas. Ele vai se trancar no quarto, como eu falei, não vai falar com ninguém, e isso vai ser entendido como um fenômeno de adolescência normal, mas pode não ser. Tem que ficar apenas atento, não tem que ficar paranoico, vai ficar atento, né? Já que ele não consegue expressar seu sofrimento de uma forma clara. A adolescência é muito comum isso, na adolescência e na velhice. Os índices maiores de suicídio na adolescência e na velhice, porque também o idoso, ele não consegue, às vezes, falar dos problemas, ele vê a degeneração, ele vê, às vezes, a solidão, né? O desprezo de alguns, a falta de atenção, as cobranças de outros, ele acaba tomando uma atitude assim, né? Preto no branco. Somente 15% dos gravemente deprimidos vão se suicidar. Mas a depressão severa continua sendo a maior causa do suicídio. Por isso, é preciso ficar atento quando a pessoa demonstra zero interesse na vida ou nos outros. Começa a não querer saber nada, não tem interesse mais de nada, não gosta mais de nada. Eu costumo dizer que os olhos perdem o encanto. Não se encantam com mais nada. Não apreciam mais nada, né? Para o deprimido, o mundo deixa de ser colorido. É preto e branco. Ele tem baixa autoestima, desinteresse por todos e fica muito voltado para ele mesmo. Explica o psiquiatra Luiz Augusto da Abreu. Quando em depressão severa, a pessoa se isola dos outros e não vê motivos para continuar viva. É um alerta de urgência. Então, são coisas que vão nos alertando. Tem gente que é assim. Tem gente que já é assim. Ela gosta mesmo de ficar sozinha, ela quer ficar sozinha. Mas isso aqui é quando muda. O preocupante desses alertas aqui são as mudanças no caráter e na personalidade. Bom demais para ser verdade. Isso aqui também é muito sério. Ó. Um caso que marcou o psiquiatra da Abreu, foi de um paciente muito deprimido que simulou uma melhora para passar o fim de semana em casa. E lá usaram uma espingarda para se matar. Ele falou que ele estava bem, não estava. Estava querendo ir embora, né? A simulação de melhora é comum em diversos casos de suicídio. Então, se uma pessoa que normalmente é deprimida parecer subitamente alegre, é importante acompanhá-la para garantir que ela não tentará o suicídio, né? O que você, então, pode fazer? Será que não pode fazer mais nada? A pessoa está determinada e ponto final? Bom, contra a liberdade da pessoa, a gente não pode fazer nada, né? Mas, então, tem que deixar a pessoa fazer isso? Não, a gente pode fazer muito, a gente pode ajudar muito. O que você pode fazer se vir alguém em dificuldades? Está lá. Segundo o psiquiatra da Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio, Carlos Felipe Almeida de Oliveira, o ideal é conversar com a pessoa e não deixá-la sozinha. Ao conversar, procure não falar muito e ouvir mais, já que muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Pior coisa, quando a pessoa está em depressão, está numa situação difícil, que o outro fica assim, fulano, você tem tudo na vida, para que você está assim? Levanta, reage. Isso é o que ele menos quer ouvir. Ele não quer ouvir nada, ele quer falar, quando quer. Se quiser, ótimo. E a gente tem que fechar a boca e abrir os ouvidos. Eles precisam ser ouvidos e não ouvir nada de ninguém, nenhuma cobrança nem nada. Se possível, acompanhe-a a um profissional de saúde e peça orientação, diz ele, né, o psiquiatra. Outra medida é retirar acesso de ferramentas potencialmente destrutivas dentro da casa
como arma, remédios, substâncias tóxicas, para evitar o uso delas em um impulso. Claro que a gente não consegue tirar tudo. Quando a pessoa quer, ela consegue fazer, só que diminui as possibilidades, né? Diminui. O que você deve fazer se estiver em situação difícil? Lá foi o que nós podemos fazer. Agora, o que você deve fazer? O que você deve fazer, se você estiver em situação difícil, o que você deve fazer? Procurar ajuda de alguém. É a primeira atitude. Procura ajuda de alguém enquanto você está com lucidez. Está com um problema sério, não consegue resolver? Procura um amigo, procura alguém de confiança, procura uma instituição, procure ajuda. Não tente escapar sozinho, não vai conseguir. Procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza mais de 1 milhão de atendimentos anuais no Brasil. Está pronto para atender quem quer que seja, já salvou muitas vidas. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, há esperança. Stephen Hawking, né? Uma paixão, um amor, uma inteligência, uma dedicação. Esse homem tinha tudo para desejar morrer. Nunca quis. Ele, numa entrevista, disse que ele não agradece a doença, mas que ele conseguiu ser feliz, às vezes até mais feliz, depois da doença dele. E foi até o finzinho, naquela situação, amando e agradecendo a vida. Não a Deus, porque era ateu, mas quando chegou quase perto do seu finzinho, ele já estava mudando um pouquinho de opinião, né? Segundo a acompanhante dele, a mulher dele. A proposta do CVV é conversar de maneira que a pessoa se sinta ouvida, respeitada, integralmente, e dessa forma desabafe, reorganize suas emoções e pensamentos, o que geralmente produz alívio. Busca que essa pessoa possa se sentir fortalecida, inclusive para buscar atendimento médico ou de outros profissionais da saúde para tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? 24 horas esse centro funciona, espalhados pelo Brasil inteiro. E quem quiser ser voluntário, entra no site deles e ofereça um pouco do seu tempo. Eu estou pensando em fazê-lo, porque tem salvo muitas vidas, muitas mesmo, né? Porque eles ouvem, o tempo quem faz é quem liga, não são eles. Você pode ficar o dia inteiro falando, tá? Então, é importante, todos nós temos problemas, todos nós passamos por mudanças drásticas que balançam as nossas estruturas. E muitas vezes a gente precisa ser, receber mais carinho, mais colinho em determinados momentos da nossa vida. CVV, Centro de Valorização da Vida, apontado por especialistas como a principal referência à prevenção de suicídio no Brasil. Atendimento 24 horas pelos números. Antes era 141 e agora está chegando esse aí, 188, em que as pessoas ligam e vão falar dos seus problemas, vão ser ouvidas, vão ser abraçadas, acariciadas, vão ser respeitadas e nunca vão ouvir nenhuma cobrança de que isso você não pode fazer, nada disso. Vão ser ouvidas, vão ser amadas e abraçadas nesse centro aí, né? Nós temos tanta dificuldade, às vezes, de falar do que nos dói, quanto de dizer para um amigo que gosta muito dele, né? Para o amor da sua vida que você o ama. Nós temos dificuldade de tudo nessa vida. Mas a gente precisa ter confiança que o Pai é soberanamente justo e bom e tem misericórdia de todos nós. Muita paz para todos.